Olá para todo mundo, meu nome é João Augusto, eu sou professor de obras literárias do Cursinho Popular Zilda Arnes, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra Tarde, do Olavo Bilac. Esse é um livro de poemas que está sendo cobrado pela Unicamp. Eu diria que é uma obra um tanto quanto complexa, possui uma linguagem difícil, muitas vezes inacessível, mas com essa apresentação eu objetivo facilitar, né, um pouquinho o entendimento desse livro. Então vamos lá? Deixa eu só projetar a tela para que a gente comece aqui, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre Tarde, do Olavo Bilac. Então aqui está o nosso menu de hoje. Eu começo falando a respeito do autor, né, do Olavo Bilac. Depois eu vou tratar um pouquinho do movimento literário ao qual ele pertenceu. A gente vai falar sobre alguns aspectos mais centrais dessa obra. Em uma segunda parte dessa aula, eu vou analisar alguns poeminhas com vocês, só para que vocês tenham uma ideia, né, de qual que é a tônica desse livro. Começando pelo autor, o Olavo Bilac, ele nasceu em 1865, né, no Rio de Janeiro. Ele chegou a cursar direito, ele chegou a cursar medicina, mas não concluiu esses cursos. E além de escrever poemas, né, além de escrever poesia, muitos desses poemas, inclusive, eram satíricos, né? Ele também escreve crônicas, textos, né, para publicidade, livros didáticos, tá certo? E esse também é o autor do Hino à Bandeira. Essa informação vai ser importante à medida que o livro Tarde também apresenta um nacionalismo, tá certo? Como característica, ou melhor, como tema principal, tá bom? Então esse é o Olavo Bilac, tá? Ele foi um dos principais representantes do parnasianismo no Brasil, muito embora ele não tenha seguido à risca todas as regras dessa escola literária, e a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ela nos slides seguintes. Ele falece, né, em 1918, também no Rio de Janeiro. O apelido dele era Príncipe dos Poetas Brasileiros. Então, aqui está um concurso que ele ganhou e que motivou esse apelido, né? Príncipe dos Poetas Brasileiros, ok? Bom, a respeito do parnasianismo, né? Aquela escola literária do Bilac. Então, esse movimento possui como características ter como lema arte pela arte, né? A arte serve a própria arte. Eles eram contrários aos românticos, né? Ao romantismo. Portanto, eles eram contrários à subjetividade romântica, por exemplo, né? Esse foco tão grande no eu, isso não está presente no parnasianismo, né? Eles eram contrários ao romantismo, né? Que é a escola literária que vigorava até então. E, portanto, eles vão fazer uma abordagem muito mais objetiva dos temas sobre os quais eles tratam. Vai haver um culto à forma. Então, aqui a gente tem o retorno do soneto. Tá? O que é o soneto? O soneto é uma composição fixa em 14 versos. Né? Então, eu tenho dois quartetos, geralmente. Né? Aqui eu estou falando do soneto italiano. Lembrando que existe também o soneto inglês, mas o que o Bilac vai usar, e que é o mais comum, né, que também foi utilizado pelo Camões, por exemplo, é o soneto italiano, ou do petrarquista, tá certo? Que é composto por duas quadras, ou estrofes de 4 versos, né? Lembrando que cada verso é uma linha do nosso poema. E depois a gente tem 2 tercetos, tá? Então, 4 mais 4, 8, né? Mais 6 aqui, 14 versos, tá bom? É isso que caracteriza o soneto. Além disso, dentro desse quarto tópico aqui, culto à forma, eles também vão ter versos que são metrificados em 10 sílabas poéticas, ou seja, versos decassílabos,
mas também vão fazer uso dos versos alexandrinos, ou seja, quando eu faço a escansão ou metrificação, né, ou separação em sílabas poéticas, a gente vai encontrar 12, tá bom? Esses são os versos alexandrinos. Eles tinham a antiguidade clássica como um modelo a ser seguido. Então, eles valorizavam muito as ideias de equilíbrio, né, de harmonia, tudo isso presente na antiguidade clássica. E também vai haver um uso muito intenso da mitologia greco-romana, tá? Os poemas do Bilac, a gente vai ver que em vários deles existem menções à mitologia grega, tá? E isso já é uma característica do parnasianismo. Muitas vezes eles foram acusados de serem relativamente superficiais, tá certo? Uma vez que eles descreviam, por exemplo, vasos de porcelana, salas de mármore, metais preciosos, joias, tecidos finos e afins, tá? Existiam poemas inteiros dedicados, por exemplo, à descrição de um vaso grego. Então, é daí que a gente entende o motivo pelo qual eles foram chamados de superficiais. Eles quem? Os parnasianos, tá bom? Vai haver uma aproximação com as artes plásticas, né? Pela existência desses poemas mais descritivos, por exemplo, muitas vezes os poemas se aproximam às naturezas mortas, né, das artes plásticas. Então é nesse sentido que existe uma aproximação, tá, entre a literatura, entre a poesia e as artes plásticas. A criação poética para eles tem que ser o resultado de um trabalho que é muito árduo, né, que é muito difícil. Então eles se opõem à ideia romântica de que o artista, né, o escritor, ele é um gênio, né, que simplesmente recebe a sua criação como uma espécie de revelação. Os parnasianos não acreditam nisso, eles acreditam na técnica, tá? Ou seja, o poema ele nasce não a partir da inspiração, mas a partir, né, de um trabalho muito árduo, muito repetitivo. E nesse sentido, o poeta vai se assemelhar a um verdadeiro ourives, né? E o poema, igualmente, ele vai ser comparado a uma peça de ourivesaria. Não existem influências do mundo exterior. Ora, se esses aqui são os temas, vocês já entenderam que os parnasianos não vão falar sobre a realidade contemporânea a eles, tá? Não vai haver uma denúncia social, não vai haver a abordagem de problemas da época. Então, se a gente pensar no Bilac, né, por exemplo, o que estava acontecendo na época dele? Abolição da escravatura, né, república, e depois a gente vai ter a Primeira Guerra Mundial. Isso aparece nos poemas dele? Óbvio que não, tá? Sem influências do mundo exterior. Os poetas é como se eles estivessem fechados no interior de uma torre de marfim, tá bom? Então, duas imagens para que vocês se lembrem desse movimento. Eu quero que vocês lembrem do vaso grego, lembrando que os poemas eram muito descritivos, né? Eles dedicavam poemas inteiros apenas para a descrição de um vaso grego, por exemplo, né? E além, claro, das referências mitológicas, mitologia greco-romana, e os poetas, eles viviam no interior de uma torre de marfim, eles não falavam sobre a realidade concreta, tá certo? Eles não abordavam problemas sociais, então tudo isso de acordo com a estética parnasiana. Então, para comprovar tudo o que eu falei, eu trouxe esse exemplo de poema que está inserido no livro Tarde, né? Ele se chama Um Poeta. Então vamos lá. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve, no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua. Já na primeira estrofe, a gente tem qual que é o ideal de um poeta parnasiano. Então, ele está longe de toda a confusão, né, na rua, ele está longe daquela massa de pessoas que estão lá na rua. Por quê? Porque o poeta ele se encontra na Torre de Marfim, tá? Ele está no aconchego do claustro, né? Como se ele estivesse fechado, recluso no seu escritório. E ele trabalha e teima e lima, né? Lima é a mesma coisa que polir, né? Fazer um trabalho polido.
e sofre sua. Quer dizer, o trabalho do poeta parnasiano, ele é marcado pela repetição, né, pela dificuldade. Não é o gênio romântico que recebe uma inspiração, tá certo? Isso é reforçado, inclusive, por uma figura de linguagem conhecida como polissíndeto, tá? Que consiste basicamente na repetição da conjunção e, né? Isso para reforçar o caráter árduo, o caráter repetitivo do trabalho do poeta parnasiano. Mas que na forma se disfarce um emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Então, assim, o, o esforço, né, o emprego do esforço precisa ser disfarçado. No poema, não pode haver as marcas desse processo árduo, tá certo? Ele precisa ser disfarçado, de forma que ele apareça ao leitor como uma espécie de templo grego, né, super bonitinho, como se ele sempre existisse daquela forma. Como se não tivesse por trás, né, do templo grego ou do poema, por exemplo, todo o esforço de uma pessoa, né, de um artista, ok? Então, de novo, né, os preceitos do parnasianismo. Então, não se mostre na fábrica o suplício do mestre, quer dizer, a gente não pode mostrar o sofrimento do artista, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, né? Não pode lembrar, a gente não pode ter a lembrança de quando o poema ele estava sendo construído, tá certo? Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura é inimiga do artifício. É a força e a graça na simplicidade, tá? Então, esse poema, basicamente, né, é uma ode ao poeta parnasiano, é uma homenagem ao poeta parnasiano, tá? Como se fosse uma cartilha, né, que o Bilac está escrevendo para um aprendiz, né, dizendo o que ele acredita que seja o melhor no campo da poesia. Bom, agora vamos tratar de forma mais específica sobre o livro Tarde. Já no título, né, Tarde, a gente já antevê um tom crepuscular, né, crepúsculo lembrando que é o final do dia, e a tarde ela aparece aqui como uma metáfora para a maturidade. Então, se a gente pensar no ciclo da vida, por exemplo, amanhã seria a juventude, né, quando a gente nasce, quando a gente é criança, é, depois a gente cresce, né, fica maduro, fica mais velho, esse seria o período da tarde. E a noite realmente é a velhice extrema, a gente está à beira da morte, tá certo? É, então, a tarde é uma metáfora, né, para a maturidade. E essa maturidade aqui não é só a maturidade da pessoa, é também a maturidade do poeta, né, a maturidade da obra de arte, ok? Então, tudo isso a gente já pode observar a partir do título. Essa é uma obra que tem como marcas o negativismo, o pessimismo, a amargura, tá certo? Só retomando, existe um uso intensivo da mitologia, tanto da mitologia greco-romana, né, tanto da mitologia clássica, quanto da mitologia cristã, que também está muito presente nessa obra, que é constituída por 99 sonetos. Vocês já viram que é um soneto, e muitos desses têm fundo filosófico. Isso coloca em xeque, por exemplo, aquela característica que eu havia comentado com vocês, do parnasianismo. Os poemas parnasianos não eram caracterizados por uma superficialidade? Então, como assim alguns dos sonetos bilaquianos têm fundo filosófico, né? Parece uma contradição, mas é que o autor, ele, lembra que eu falei, ele muitas vezes não se limitou, né, àquele receituário parnasiano. Muitas vezes ele foi além, né, de todas aquelas características e regras do parnasianismo. No entanto, ainda são poemas muito bem trabalhados do ponto de vista formal. Os versos são decassílabos, né? Lembrando que decassílabo 10 sílabas poéticas, e ele também vai fazer o uso dos versos alexandrinos, também chamados de dodecassílabos, 12 sílabas poéticas. A linguagem é séria e elevada, os vocábulos são raros, né? Qual que é a dificuldade da gente ler o tarde?
realmente é por conta da linguagem, que é muito rebuscada, é muito erudita, ele usa umas palavras muito difíceis, né. E os temas principais dessa obra realmente são a maturidade, já adiantei, né, tanto a maturidade da pessoa, quanto a maturidade da obra de arte, mas também o louvor à pátria, né, vamos lembrar que o Bilac é autor do Hino à Bandeira. Esse nacionalismo aqui, ele não vai ser um nacionalismo, por exemplo, que, sei lá, que recorre a uma crítica social. Isso não vai acontecer no Bilac. É um nacionalismo mais contido, grandioso no plano do discurso, tá? Mas ele não vai problematizar nenhum aspecto da sociedade da época, né? Vamos lembrar que o Bilac ele é um parnasiano ainda, né? Por mais que ele tenha algumas características que destoam. A figura feminina e o amor também vai ser objeto de vários sonetos. E o interessante é que, assim, os parnasianos, em sua maioria, eles tratam a mulher como se fosse um corpo, tá? E eles descrevem esse corpo feminino como se fosse um vaso grego, né? Vamos lembrar dos temas dos parnasianos. No entanto, no Bilac, isso é um pouco diferente, porque esse autor, ele vai trazer a figura feminina com um empoderamento maior. Então a mulher, né, nos poemas do Bilac, nos poemas de tarde, vai sair do campo da passividade e vai passar a oprimir o homem. Isso é o que a gente chama de construção, da femme fatale, né, que é muito forte, na obra Tarde, perfeito? Então esse é um outro destaque que eu faço, a respeito da obra. Então qual que é esse crepúsculo, né, só reforçando, é o crepúsculo do filme com os vampiros, com os lobinhos lá? Óbvio que não. Já falei que tarde é metáfora de maturidade, então aqui estou reforçando, porque isso vai ser importante para vários poemas. Aqui já falei, né, existe a construção de várias femme fatales, né, várias fêmeas fatais, que são mulheres fortes e que oprimem os homens. Então, por exemplo, aqui eu deixei só algumas, né, femme fatales, mas saibam que existem mais. Então, por exemplo, a gente tem a Cibele, a gente tem a Esfinge, a gente tem as Bacantes, a gente tem a Gioconda, tá certo? A Cibele, ela vai oprimir, né, os homens, né? Vai oprimir o eu lírico, por exemplo. A Esfinge, ela vai oprimir o Édipo. As Bacantes vão oprimir Orfeu. E a Gioconda também, ela vai ser uma femme fatale, né? Lembrando que Gioconda é Mona Lisa, tá? Ela vai oprimir os homens, né? E ela tem um poema dedicado só para ela, tá certo? Então, essa é a femme fatale. E o livro Tarde, ele também lança a mão de alguns conjuntos de poemas que têm um mesmo tema, né, que tem um tema em comum. Então, por exemplo, a gente vai ter um conjuntinho de poemas que personificam elementos da natureza, como, por exemplo, os poemas O Vale, a Montanha, os rios, as estrelas, as nuvens e as ondas. A gente vai ter um conjunto que vai tratar dos grandes mestres da arte, como, por exemplo, Dante no Paraíso, dedicado ao Dante Alighieri, Beethoven Surdo, né, dedicado ao Beethoven, Milton Cego, tá, dedicado a esse autor, né, Miguel Ângelo Velho, esse aqui é o Michelangelo, e no Tronco de Goa, né, que é um poema dedicado ao Camões, tá certo? Existem outros conjuntos, por exemplo, esse trio aqui, né, Pátria, língua portuguesa e música brasileira, que vai exaltar elementos nacionais, elementos da pátria. E também vai haver, né, um outro trio que vai tratar de elementos da mitologia, seja ela greco-romana, seja ela clássica, seja ela cristã. Então, esse conjunto ele é composto pelos poemas Prometeu, Hércules e Jesus, tá bom? Alguns autores, eles dizem que o livro Tarde, ele tem algumas aproximações, alguns pontos de contato com o movimento simbolista, tá? Isso é uma coisa relativamente controversa, nem todos os autores
concordam com essa afirmação, mas de qualquer jeito eu trouxe aqui, né, como curiosidade, e vai que a Unicamp decide trazer uma questão nesse sentido, né. Então, esse slide ele tem esse propósito. Com isso eu termino a narração da primeira parte dessa aula. Eu peço que vocês deem uma pausa, tomem um cafezinho e depois retornem para a segunda parte, em que vão ser analisados mais 10 poemas, tá bom? Então conto com a presença de todos, tá certo? Então um beijo para todo mundo e até logo. Tchau, tchau.